Gente, só continuando aqui, o vídeo estava muito pesado, o celular estava muito pesado, aí eu tive que excluir outro vídeo para continuar. Aí o vídeo anterior encerrou por causa que o celular estava pesado. Aí para continuar, o pastor sobe lá no altar e diz assim: fulano de tal deu dízimo, aí ele foi promovido no emprego. E tem povo que acredita. Fulano de tal começou a dizimar, conseguiu construir a casa. E tem bobo que acredita. Nós vivemos numa nova aliança, numa nova lei. Então, se nós vivemos numa nova lei, não existe mais esse negócio de dízimo. Isso aí está ultrapassado. O apóstolo Paulo acabou de falar, ele não falou o dízimo. Muita gente vai falar, mas aí não usa a palavra dízimo. Não, mas usa a palavra lei. A lei referente ao dízimo. Se você volta lá nesse vídeo que eu fiz agora há pouco, você vai ver o quê? Que fala claramente, aquela lei mudou, aquela lei não tem mais eficácia, nós estamos vivendo uma nova lei, segundo a lei da graça, a lei de Jesus Cristo. Então, o sacerdócio agora é de Jesus Cristo, né? Então, o único que teoricamente poderia pegar dízimo, recolher dízimo, seria Jesus Cristo. Mas aí o que Jesus diz? Que ele não quer, não é esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é estabelecer uma nova aliança, lá diz o Senhor, né? Imprimir a minha lei na mente do meu povo, né? Então, porque o que eu tenho agora é uma aliança superior, muito superior àquela. Então agora, olha lá, no versículo 6 do capítulo 8, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E voltando ao 13, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Então tudo que é referente àquela aliança, dízimo, sacrifício, matar carneiro, sacrificar boi no altar, tudo isso foi anulado, entendeu? O que existe agora é a oferta voluntária, como o apóstolo Paulo disse lá naquele texto que eu já falei para vocês, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. E não por força, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Está lá em Coríntios 9, né? Agora, por que esses pastores ainda estão vivendo desse dízimo? Por que eles ainda mantêm o dízimo? Por causa disso aqui que nós lemos sobre Moisés, ó, quer ver? Ministram. Aqui, ó. No versículo 4 do capítulo 8. Ora, se ele estivesse na terra, Jesus Cristo, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Versículo 5. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Então, o que eles estão, esses pastores estão fazendo hoje? Eles estão fazendo, ministrando uma lei ainda. De certa forma, eles aí estão ministrando a lei, as sombras das coisas celestes, assim como Moisés fez. Então, pode ser por ignorância, ou pode ser também por má fé. Porque Moisés falou lá no dia que estava construindo o tabernáculo, né? Foi falado... faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então foi falado para Moisés, faça de acordo, entendeu? Então, tem gente que ainda está vivendo a instrução da lei antiga. Talvez por falta de conhecimento de Deus. Talvez por maldade, porque um pastor, não vamos ser hipócrita, né, gente? Se os pastores, por exemplo, imagina uma igreja como a Igreja Mundial sem o dízimo. Imagina a igreja evangélica que você congrega sem o dízimo, só com oferta voluntária. A pessoa só levar lá o que ela quiser levar e quando ela quiser levar. Porque o dízimo,
Para os evangélicos, por exemplo, é obrigatório. É 10% do salário todo mês. O cara honra ali. Né? Então, se o cara ganha 5 mil reais, ele honra com 500 reais todo mês. Agora, você imagina todo mundo ganhando aí um salário de 1.200 reais na igreja. Uma igreja com 100 pessoas, cada pessoa contribui, cada pessoa ganha 1.200 reais. Então, ela vai dar 120 reais por mês de dízimos. Vezes 100 pessoas, dá quanto? 120 mil, né? 120 mil reais, né? Então, 100 pessoas, é isso mesmo? 120 mil ou 12 mil, hein? 12 mil, né? Então, veja bem, deixa eu fazer a conta aqui que eu me atrapalhei. Calculadora. Que vergonha, né? 120, que eu não estou acreditando. 120 vezes 100... 12 mil, é isso mesmo. 12 mil reais por mês. Então, quer dizer, 12 mil reais por mês em 100 pessoas. Se fossem 1.000 pessoas na igreja, a 120 reais, aí sim, são 120 mil reais por mês. Ele fala que não é mais obrigatório dar o dízimo, o que vai acontecer? Ele fica sem os 120 mil reais. E o pastor que tem 100 pessoas na igreja, fala que não é mais obrigatório dar o dízimo, ele fica sem esses 12 mil reais por mês. Porque ninguém vai dar, se não for por obrigação. Por que não vai dar? Na situação que nós estamos, na crise que nós vivemos, faz sentido devolver dízimo? Não faz. Tá todo mundo com a corda no pescoço, meu amigo. Ninguém tá podendo fazer graça, né? Então, eles mantêm essa obrigação, eles tentam empurrar para você que ainda existe essa obrigação por causa disso, para que eles não percam essa mamata, né? Para que eles não percam essa renda todo mês, né? Então, fica de uma vez por todas liquidado esse assunto. O dízimo não é obrigatório porque ele pertencia a uma lei antiga, a lei que vinha do sacerdócio de Levi. Hoje nós vivemos o sacerdócio de Jesus Cristo e, como diz, decora bem esse versículo, porque quando o seu pastor vier com abobrinha para cima de você, seja lá quem for, a igreja lá onde você congrega, se é evangélico ou se não é, eu estou falando dos evangélicos que é mais comum ter dízimo nas igrejas evangélicas. Porque o dízimo da igreja católica de 1%, que eu tenho que responder sobre isso também, não existe isso de dízimo de 1%. Dízimo é 10%, só que não é mais obrigatório. Entendeu? Então nem é para dar 1% e nem 10%. E quando o seu pastor chegar para vocês lá e falar, olha, porque em Malaquias 3:10 manda trazer o dízimo, você chega para ele lá, ó, aqui, ó, lê Hebreus capítulo 8, lê lá todos os versículos e principalmente o 13, que aí ele vai ver que está ultrapassado, já era, antiquado, entendeu? Acabou. Então, fica por aqui, encerrado esse assunto. A próxima aula é a questão da depressão que eu já tinha falado no Facebook. Um abraço para todos, gente. Desculpa a demora, né? O vídeo foi longo, mas eu acho que de uma vez por todas agora ficou tudo bem elucidado. Um beijo para todos. Fiquem com Deus.